Então, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar um assunto novo, chama-se autobiografia. A gente vai ver quais são as características desse gênero textual, por que que ele é importante, sobre o que ele fala. Não é complicado, vocês vão entender, né? Primeiro de tudo, o que é a autobiografia? A autobiografia é um gênero literário em que uma pessoa narra a história da sua própria vida, certo? Trata-se de uma biografia escrita ou narrada pela pessoa biografada. Existe uma diferença bem grande até entre biografia e autobiografia. Na biografia é a história, uma narrativa sobre a vida de alguém. Já a autobiografia é alguém escrevendo sobre a sua própria vida. De novo, biografia é alguém escrevendo sobre a vida de outra pessoa. Autobiografia sou eu mesma escrevendo sobre a minha vida, sobre os acontecimentos que eu passei ao longo da minha vida. Certo? Coloquei aqui do lado uma definição de dicionário para vocês. Que a autobiografia é a vida de uma pessoa escrita por ela mesma, certo? A gente tem aqui as características da autobiografia e, primeiro de tudo, a origem dessa palavra. Para ficar fácil, autobiografia ela vem da junção de três palavras de origem grega. Tá aqui, né? Escrito esquisito, mas vocês vão entender. Super fácil. Autos mais bio mais grafé. Vou falar para vocês que cada um deles significa. Autos é próprio, a si mesmo. Bio é vida, biologia, biosfera, que é a esfera de vida. Biologia é o estudo da vida, então bio é vida. Grafé é a escrita, é a grafia, né? Então a gente tem que autobiografia é a escrita da própria vida. Eu coloquei aqui do lado para vocês um exemplo de autobiografia que foi escrita da própria Rita Lee, né? Ela própria escreveu a sua biografia. Super fácil. Agora a gente vai para as características propriamente dizendo dessas autobiografias. Se ele é autobiografia, se sou eu falando da minha vida, a característica principal é a primeira pessoa, certo? Seja ela do singular, se eu estiver contando uma história particular minha, ou a primeira pessoa do plural, caso eu esteja contando uma história que eu vivi em grupo, né? Então, um dos principais pontos, o meu texto, ele precisa conter várias informações, dentre elas a data do meu nascimento, os principais feitos por mim, o que é que eu fiz ao longo da vida, as minhas principais obras, se eu pratiquei algum esporte, se eu escrevi algum livro, se eu venci alguma maratona, se eu participei de uma prova muito importante e ganhei um título importante por conta dessa prova, data de morte, certo? Mas no caso, obviamente, se eu escrevo sobre a minha história, eu não vou colocar minha data de morte. Eu vou colocar só as coisas que eu fiz em vida. Essas características, data de morte, aparecem mais quando são biografias, quando é outra pessoa escrevendo sobre a minha vida. Uma autobiografia, ela pode simplesmente não terminar. Eu posso morrer antes de terminar e outra pessoa pegar o meu texto e terminar por mim. Aí essa pessoa ela pode incluir data de morte, né? E as curiosidades também. Vários artistas, pessoas possuem autobiografias e biografias. Silvio Santos também, por exemplo, é um exemplo. Cantores, os Beatles, bandas possuem biografias. Biografias, certo? Alguém escreveu sobre aquela banda, sobre aquele artista. Mas autobiografia, elas vão ter algumas características, que é a ordem cronológica dos fatos. O que isso quer dizer? Eu vou contar a minha história de acordo com a ordem de acontecimento. Eu vou falar primeiro sobre o meu nascimento, antes de falar do meu casamento. Eu vou falar primeiro sobre a minha pré-escola, antes do meu primeiro filho, certo? Então, essas coisas vão acontecer por ordem de acontecimento ao longo do meu texto. O conjunto de informações sobre a vida de alguém, o relato de fatos marcantes da vida dessa pessoa, o uso de pronomes pessoais e possessivos, meu, nosso, esse, aquele, certo? O uso de marcadores temporais,
na infância, na adolescência, naquela época, quando eu era pequeno, no momento em que eu me formei, quando me formei, o predomínio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Pretérito, relembrando rapidinho aqui, é o tempo passado. Se eu vou contar a história da minha vida, essa história ela já passou-se, já passou. Ela está no passado, essa história. Então, eu vou utilizar, obviamente, verbos no passado, certo? Então, agora, a verossimilhança dos fatos narrados. O que isso quer dizer? Verossimilhança é a semelhança com a verdade, certo? Então, esses fatos contados, eles precisam e procuram ser verídicos, né? E o mais próximos possíveis da realidade. Às vezes a gente não lembra uma coisa ou outra, supõe outras, né? Então, nem sempre é 100% verdadeiro. Trouxe agora para vocês aqui um exemplo de autobiografia muito famosa, escrita, certo? E amplamente divulgada e propagada no mundo todo. A primeira delas é o Diário de Anne Frank, escrito por Anne Frank. Obviamente que é em alemão, né? Porque a versão que a gente tem aqui no Brasil, ela é traduzida por várias pessoas. Existem várias edições traduzidas por todo mundo. Para quem não sabe, Diário de Anne Frank conta a história de uma menina. A menina, né, no caso, a Anne, ela conta a história da família dela durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas, os alemães, eles perseguiam os judeus e a família da Anne Frank era judia. Para fugir desse conflito, ela e a família dela se esconderam no porão de uma casa. Então, o Diário de Anne Frank conta todas as histórias, momentos em que os alemães eles entraram para procurar judeus dentro dessa casa e a vida deles ficou ameaçada, certo? Então, vai contando todos os conflitos que ela viveu. Obviamente, vocês só vão saber o final depois de lerem essa história. Outra autobiografia também, né, que foi a própria pessoa que escreveu, não tão famosa, mas da mesma época que o Diário de Anne Frank, da mesma época que a história dessa menina, é Mein Kampf. No caso, Mein Kampf é alemão, que quer dizer Minha Luta em português. Esse livro foi escrito por Adolf Hitler. Não sei se vocês sabem, mas esse carinha, Adolf Hitler, famoso, né, medonho, que ocasionou, que proporcionou, criou a Segunda Guerra Mundial, por conta dele ocorreu a perseguição à família de Anne Frank, a família dos judeus, ele esteve preso por um tempo e no momento da sua prisão, ao longo da sua prisão, ele escreveu esse Mein Kampf, né? Minha Luta. Nesse livro, para vocês terem uma noção de como Hitler atualmente é odiado na Alemanha, esse livro ele não é divulgado e não é propagado na Alemanha. Ele foi tirado de circulação. As pessoas são proibidas de lerem Mein Kampf na Alemanha, né? Porque Hitler conta a história que Hitler ele tinha um alto poder de persuasão. O que isso quer dizer? Ele conseguia convencer as pessoas muito facilmente. Até porque o cara, ele causou uma segunda guerra, né? Ele conseguiu convencer um país, uma nação inteira, de que eles eram melhores que todo mundo. Que existia um setor da sociedade, os judeus, que eram culpados por todos os problemas da economia deles. Então, para o cara conseguir isso, um carinha só fazer isso, é porque ele tinha um poder de convencimento muito grande. Esse é um dos motivos pelo qual Mein Kampf ele foi tirado de circulação. No Brasil, algumas pessoas ainda encontram esse livro, só que ele não é recomendável, né? Ler o livro de Hitler, né? Ah, fazer o quê? Então, gente, sobre autobiografia, foi só isso. Espero que tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, podem me enviar, que com certeza eu vou tirar a dúvida de vocês com muita calma e muito carinho. Lembrando, biografia é a história da vida de alguém contada por outra pessoa. Autobiografia é a minha história da minha vida contada por mim mesma. Características: primeira pessoa, verbos no passado. Vou contar os acontecimentos de acordo com a ordem cronológica, de acordo com a ordem dos acontecimentos. Tudo bem, gente? Beijo no coração de vocês e até a próxima.